Vinland Saga, um anime sobre vikings, vingança, morte, sanguinolência, só que não. Muita gente dropou o anime na segunda temporada pensando que era pra Vinland ser sobre isso. Algo violento e gratuito, com homens se matando com espadas medievais, e não que não tenha isso de fato na obra. Bem, toda a premissa meio que se iniciou numa frase que virou até edit em apps de vídeos curtos. Você não tem inimigos, ninguém tem nenhum inimigo, não existe ninguém no mundo que mereça ser machucado. Thorfinn, ainda garoto, ouve essas palavras vindas de seu pai. Isso meio que se choca com o que ele tinha como base em sua mente. E essa base é o conceito de como um homem viking deveria ser. Matar e guerrear, matar e guerrear. A glória, na visão dele, de toda a sociedade em que ele estava inserido, só era obtida por meio do campo de batalha. O verdadeiro guerreiro era aquele que brutalmente destruía cada um de seus inimigos. Então Thorfinn, com essa visão que foi ensinada por todos, sofre um choque de ideias. Porque o seu pai, o maior símbolo de um guerreiro que ele tinha, fala pra ele que ninguém tem inimigos. Acho que Vinland retrata em Thorfinn algo que estava acontecendo na época em que o anime se passa. O fim da era viking e a troca de uma crença que valorizava a guerra por uma que pregava o amor. Mas o que é esse tal amor? Em um certo momento da obra, o príncipe Canute questiona um padre sobre o amor paternal que o Ragnar sentia por ele. O padre então diz que o Ragnar não sentia amor nenhum, e sim discriminação, só que uma discriminação boa. Ele tinha tamanho apreço pelo Canute que nem ligou de ver inocentes morrendo em seu nome, discriminando eles em relação ao príncipe, colocando ele em um pedestal acima. Depois de ouvir isso, o Canute pergunta se aquilo é discriminação, o que é amor de fato então? O padre aponta pro corpo de um cadáver que tinha acabado de morrer e diz que aquilo era amor, pois ele iria de bom grado entregar sua carne para plantas e animais. Também enfrentaria frios e chuvas terríveis sem nunca dar uma única palavra de reclamação. Aquilo era o amor, algo genuíno no qual você age de bom grado, sem o egoísmo de esperar se beneficiar depois, ou sem fazer o bem só porque aquela é uma pessoa que te faz bem. Se entregar de boa vontade. Outra coisa que reforça isso é aquela parte em que o Thorfinn fica espiando o cobra ler a Bíblia. Amai a vossos inimigos. Bendizei o que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. O maior símbolo dessa visão de amor dentro do anime é a morte de Thor, o Troll, o maior de todos os guerreiros. Askeladd chegou esperando várias baixas, mas o único que morreu naquele dia foi o próprio Thor. E ele justamente morreu pela sua escolha de não violência, porque ele poderia simplesmente ter pegado a espada e saído decapitando todo mundo. Mas Thor decide fazer isso pelo meio mais pacífico. Então ele morre não só para salvar aqueles que estavam do lado dele, mas também aqueles que estavam lutando contra ele. O verdadeiro ato de um homem que não tem inimigos. Voltando ao nosso ponto principal, que é a jornada do Thorfinn, a primeira temporada de Vinland não é sobre lutas e mortes. Ela, em sua essência, conta a história de um menino que embarca na guerra para tentar vingar a morte de um homem que só queria paz. Thorfinn é esse menino. Ele vê seu pai morrer e jura vingança contra Askeladd, o homem que o matou. Ele entra na guerra, mata pessoas, é o responsável pela destruição de diversos vilarejos. No geral, ele vira uma pessoa horrível, e tudo isso em prol de vingar a morte de um homem que não desejava ser vingado. Thorfinn abandona sua família, abandona seu lar, mas acima de tudo ele abandona a si mesmo. Tem essa cena em que o Askeladd vê um homem batendo na sua escrava, e ele diz: O escravo do dinheiro segura uma vara só para agir como dono de uma escrava que ele comprou com o dinheiro. Ele só não percebeu ainda que todos são escravos de alguma coisa. Thorfinn era escravo de seu orgulho. Depois de tanto tempo no bando do Askeladd, não era mais ódio que movia ele, e sim algo que ele tinha que provar pra si mesmo. Afinal, que tipo de homem viking ele seria se não vingasse a morte de seu pai? Tanto que ele não gostava de guerra. Em sua primeira luta contra Thorkel, ele ouviu o gigante dizer que queria repetir isso de novo, porque foi divertido. E depois da luta, ainda machucado, ele volta marchando ao lado de homens animados com a próxima batalha. Então ele fica muito puto e diz: Malditos monstros, o que de tão divertido tem numa guerra? Diferente de Thorkel, Thorfinn não via alegria alguma em batalhar. Isso era só uma coisa que ele fazia pra se livrar dos sentimentos que ele sentia depois da morte de seu pai. E tudo isso acaba de vez no momento em que o Askeladd morre. Seu objeto de ódio não existia mais, ele não tinha mais objetivos depois dali. Ele não provou seu valor, não provou ser digno de ser filho de Thor. Ele se sentiu vazio. Não tinha mais motivo pra lutar ou pra continuar brandindo sua lâmina. Não tinha mais motivo pra viver. E seu orgulho vai embora com todo o resto, mas quando o Thorfinn deixa de ser escravo de algo, ele vira escravo de alguém. A parte de Vinland Saga que separou os meninos dos homens. Nessa parte, inicialmente, a gente é apresentado um personagem novo chamado Einar. Einar é um homem que teve sua vila atacada por vikings que mataram sua família. Ele é a representação das pessoas que Thorfinn deixou pra trás na sua busca de vingança. Einar é levado pelos vikings e se torna um escravo. Ele até tenta fugir, mas sem nenhum sucesso. E após isso, ele é comprado por um dono de fazenda chamado Ketchum. Nessa fazenda, ele conhece Thorfinn e no primeiro momento que se viram, Thorfinn não passava de uma casca vazia com um olhar sem esperança. Mas aos poucos foi mudando. Thorfinn era assombrado pelos fantasmas do seu passado
passado noite após noite, tendo pesadelos onde as mãos dos homens que ele ceifou a vida vinham o buscar. Talvez o que fez muitos droparem o anime nessa parte seja o clima mais lento e reflexivo que ela tem. Mas isso é extremamente necessário porque a gente vê passo a passo o Thorfinn se erguer do abismo que ele tava. Ele criou uma irmandade com Einar, o primeiro amigo que ele teve em toda a sua vida. Einar não era vazio, mesmo tendo perdido tudo, ele olhava com positividade para as coisas. E eles tinham um acordo com Cat, onde eles abririam uma parte da floresta para ter uma nova plantação de trigo. E após eles colherem o trigo que plantaram, eles deixariam de ser escravos e conquistariam sua liberdade. Einar olhava esperançoso para isso e toda sua positividade contagiou Thorfinn. Eles começaram a plantar o trigo e o zelo e cuidado com algo tão simples e frágil como uma planta era completamente oposto aos horrores da guerra. A calma do campo, a capacidade de fazer uma colheita do zero, cuidar de uma vida em vez de tirar. Thorfinn decide que aquela paz era o que ele de fato queria passar, então ele se abdica da violência e vira um pacifista. Ele queria se aproximar da visão que seu pai passou sobre não ter inimigos, mas mesmo tendo essa visão, por que seu pai ainda guardava uma espada em sua casa? Em certo momento, um escravo fugitivo, que era marido de uma das escravas de Ketil, chega na fazenda. E o Cobra, o líder dos guardas da fazenda, encontra ele sendo protegido por Einar. E naquele momento, Thorfinn não tinha escolha. Ele cerra os punhos e com as mãos nuas ele vai pra cima de Cobra. Thorfinn entendeu que a violência era a última resposta e não a primeira, e que ela deveria ser usada em último caso se necessário. Ele entendeu seu pai quando ele disse que um verdadeiro guerreiro não precisa de uma espada. E não apenas porque ele estava lutando de mãos nuas, mas sim porque ele entendeu o valor da vida que a espada tiraria. Você não tem inimigos, ninguém tem nenhum inimigo. Thorfinn faz jus a essa frase no momento em que Canute invade a fazenda de Ketil e começa a matar seus moradores. Thorfinn até tenta falar com Canute, mas os soldados duvidam que ele seja quem ele diz que é. E como uma espécie de piada, eles propõem que o Thorfinn deve receber 100 socos para provar que ele é um grande guerreiro. E o Thorfinn aceita o desafio, recebendo cada um de 100 socos. E depois disso, os homens questionaram ele do porquê ele só não bateu no cara que tava dando socos nele. Porque isso já provaria que ele é um guerreiro muito foda. E o Thorfinn diz que não faz sentido usar violência para pregar a paz. Eles haviam se conhecido hoje, eles não tinham motivo para se odiar ou pra sair se batendo. Eles não eram inimigos. Thorfinn não tinha nenhum inimigo. Thorfinn agora era como seu pai. E após convencer Canute a deixar a fazenda, ele propõe algo para Einar. Ele já conhece o horror da guerra e o peso da escravidão, então ele decide seguir o desejo de Thor. Pois numa terra distante, para além do oceano, existe um lugar onde as chamas da guerra e os senhores de escravo não conseguiram chegar. Thorfinn quer fugir para lá e levar o máximo de pessoas que ele conseguir para o seu novo reino de paz. Thorfinn quer fugir para Vinland. Recentemente o mangá de Vinland Saga acabou e foi por isso que eu decidi fazer esse vídeo. Eu tô lá pelo capítulo 170 alguma coisa e quando eu terminar de ler eu vou trazer a parte 2 se esse vídeo repercutir bem. Aliás, se você estiver querendo ler o mangá de Vinland, eu vou deixar o link da Amazon aí embaixo, pra comprar o volume físico no caso. E outra coisa muito importante que eu queria falar é que esse é o primeiro vídeo longo do canal. Eu só postava vídeo curto lá no TikTok, só que agora eu vou começar a postar aqui também em shorts os vídeos que eu já tinha lá e vou começar a postar vídeo longo que nem esse, só que me aprofundando mais. Então se você gostou, já deixa o like e me segue aí. E esse foi o vídeo. Falou!